paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Raimundo Alves. Estou hoje aqui para a nossa pré-aula de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esse projeto da pré-aula, como você sabe, é um projeto de estudo da lição e de reforço pedagógico e teológico para todos aqueles que atuam na nossa querida Escola Bíblica Dominical. É bem verdade que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a divindade e a humanidade de Jesus, baseada aí nos escritos de João, né? Então você pode pegar aí a sua Bíblia, sua revista, seu material de anotações e vamos à nossa pré-aula de hoje. Não esquecendo que aqui no YouTube você pode curtir o vídeo, você pode se inscrever também no canal, né? E você pode compartilhar no grupo da sua igreja, no seu grupo de amigos, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e assim consiga estudar a lição que será ensinada, ministrada no domingo. Nós estudaremos a lição de número 11, que tem como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. A leitura bíblica dessa lição está em João, no capítulo 17, né? Onde mostra ali o episódio da oração intercessória de Jesus. Jesus ora por si e também pelos seus discípulos. O objetivo geral dessa lição é ensinar sobre a oração que Jesus fez por si, pelos seus discípulos e também pelos que ainda iriam crer nele. Essa oração é chamada de oração intercessória. Um dos problemas que essa lição visa resolver é o desprezo à oração, que tem afetado a vida de muitos crentes nos nossos dias. Esta lição, assim como as demais, está dividida em 3 partes, que nós chamamos de tópicos, né? Está dividida em 3 tópicos. E nós já iremos iniciar pelo primeiro tópico. A ideia aqui desse primeiro tópico é a gente estudar a parte da oração em que Jesus orou por si mesmo, né? Em que ele se apresentou ao Pai em oração, pedindo por si, né? Pedindo por ele. Este tópico está dividido em 3 partes. Vamos começar pela primeira parte. A oração de Jesus. Em relação a esta oração de Jesus, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Então vamos analisar aqui sobre esta oração, né? Segundo a abordagem do autor e da lição, Jesus estava no mesmo local da última ceia, né? Quando estava perto ali da sua prisão, perto da sua morte, ali na última ceia, Jesus fez essa oração e João registrou, né? Uma das mais preciosas orações da Bíblia, né? A mais preciosa oração de Jesus, em que ele faz por si, pelos discípulos e pela igreja que ainda seria formada. E é por isso que ela é chamada de oração intercessória. É quando alguém ora a Deus, mas está intercedendo por outros, né? No caso aqui, Jesus orou por si, mas ele intercedeu pelos discípulos, intercedeu ao Pai também por aqueles que ainda haveria de crer nele. E com certeza nós estamos incluídos aí neste grupo. A oração de Jesus pela sua glorificação. Em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício no Calvário. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus orou primeiramente por si, né? E isso não demonstra um ato egoísta de Jesus, né? Isso não quer dizer que ele estava sendo egoísta ao orar ao Pai por si. Jesus tinha o conhecimento da sua autoridade na terra, o conhecimento do seu ministério, do agir do Pai, o agir do Espírito Santo no seu ministério. Jesus ora aqui por ele, principalmente para nos ensinar os discípulos
a ser dependente de Deus diante das suas necessidades, diante de toda a nossa vida. E Jesus fez um pedido para ser glorificado. E o que isso quer dizer na nossa linguagem, na nossa língua? Jesus estava pedindo para que seu sacrifício fosse tornado conhecido. E assim as pessoas crescem no Pai através do seu sacrifício. Ele sabia que iria ressuscitar, né? E assim ele se tornaria o Salvador da humanidade, como se tornou. Então Jesus pediu ali ao Pai para que todo o ocorrido com a sua vida, né, dali para frente, se tornasse conhecido, notório a todos. A mesma glória com o Pai. Essa referência à glória se relaciona à divindade de Jesus como o Verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente o Filho de Deus poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes mesmo que o mundo existisse. Esta expressão ela é muito interessante porque ela confirma aqui que Jesus estava com Deus, que Jesus era Deus, né? Antes do plano da salvação entrar em vigor, ou seja, antes de Jesus ser encarnado, antes dele virar gente, virar ser humano, tornar a forma humana, Jesus já estava com o Pai. Jesus já era Deus, né? Jesus já tinha essa glória com o Pai, essa intimidade com o Pai. E um outro aprendizado muito interessante que a gente pode tirar dessa abordagem aqui, dessa fala de Jesus, é que Jesus veio do céu à terra, mas não perdeu o seu contato com a Trindade, né? Não perdeu o seu contato com o Pai, não perdeu o seu contato com o Espírito Santo. Aqui ele conversa com o Pai e já cita, né, toda a trajetória deles na eternidade. Jesus estava na terra, mas não perdeu o contato com o Pai. Vamos então concluir este primeiro tópico. Nós estudamos que Jesus orou por si, ali na oração intercessória. Jesus também pediu para ser glorificado pelo Pai. E Jesus mostrou sua divindade ao falar sobre a glória que tinha com o Pai antes da encarnação. Vamos estudar agora o segundo tópico da lição. E a ideia aqui é a gente estudar, detalhar como foi a parte da oração em que Jesus intercedeu pelos discípulos. Este tópico está dividido em 3 partes e nós iremos iniciar pela primeira. Bora lá. Intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, pois seriam os responsáveis por continuar a obra que ele havia iniciado. O Redentor revela que os seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Esta oração de Jesus ela é muito preciosa. O autor fala aí que do versículo 4 até o versículo 8, Jesus faz uma espécie de relatório, né, do trabalho que ele fez aqui, um relatório do ministério dele. E dentro desse relatório, ele inclui os discípulos. Afinal de contas, esses discípulos agora que vão dar continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. E nesta oração, Jesus faz também uma citação muito interessante. Ele fala que quem deu os discípulos para ele foi o Pai. Ou seja, ele reconhece aqui a soberania de Deus, a soberania do Pai em tudo. Afinal de contas, quem escolheu os discípulos? Foi o próprio Jesus que escolheu. Mas ele reconhece aqui que todos que ele escolheu foi o Pai que enviou. Que citação magnífica, né? Jesus aqui mostrando a soberania de Deus sobre tudo. Os discípulos receberam a palavra. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Nessa parte da oração, Jesus faz uma citação muito interessante. Ele cita aqui as atitudes dos discípulos, né?
que os discípulos receberam a palavra que Jesus ensinou. E essa expressão receber é que, além deles ter ouvido, guardaram no seu coração e também colocaram em prática. Então, Jesus aqui na oração já expressa que tanto a atitude do Pai em conceder-lhe os discípulos, mas também a atitude dos discípulos em guardar a palavra que Jesus ensinou. E é essa palavra que Jesus citou antes, né? Que o Consolador iria lembrá-los, né? Que o Consolador que seria enviado pelo Pai iria lembrá-los daquilo que Jesus havia ensinado. Olha aí a sincronização, né? A Trindade envia Jesus, ele vem, ensina a palavra e o Espírito Santo confirma essa palavra através dos milagres, dos sinais, mas confirma também fazendo com que os discípulos lembrem dessa palavra que eles guardaram. E o autor fala aí uma questão muito interessante sobre o nosso trabalho evangelizador. Ele fala que quando nós guardamos essa palavra, quando nós vivemos essa palavra, nós temos credibilidade para anunciá-la. E essa é uma grande verdade, né? O cristão que tem dificuldade em viver a Bíblia, em viver de acordo com a Bíblia, ele tem também dificuldade de evangelizar. Mas aquele que guarda a palavra, pratica, vive ela na prática, ele quer dar um jeito de compartilhar essa mensagem, essa palavra também para os outros. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Aqui Jesus se refere ao mundo como um sistema espiritual governado por Satanás. O nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incompatível com o Evangelho. Na oração, Jesus falou também do mundo e pediu ao Pai que protegesse os discípulos porque ele ficaria no mundo. Esse mundo aqui não está falando de apenas um mundo terreno, um mundo global, não. Mas aqui o mundo sistema, né? O formato do mundo existir dominado por Satanás. E Jesus sabe que não é uma vivência fácil nesse mundo espiritual dominado pelo mal. E Jesus vai e ora ao Pai, pedindo que ele guarde e proteja os seus discípulos. E uma citação muito interessante do autor aí é que Jesus orou para o Pai proteger os discípulos, porque eles ficariam aqui no mundo, porque este mundo é incompatível com o Evangelho. E essa é uma mensagem muito importante, muito interessante. Porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, né, aborrece a Deus. Então, quem agrada o mundo, quem vive tentando agradar o mundo, tem uma vida incompatível com o Evangelho. Mas a partir do momento que alguém vive de acordo com o Evangelho, ele já se torna opositor do mundo e passa a ser odiado e perseguido pelo mundo, assim como foram também os discípulos. Vamos então concluir aqui este segundo tópico. Nós estudamos que Jesus intercedeu pelos discípulos, estudamos também que os discípulos foram dados pelo Pai a Jesus, e estudamos também que Jesus pediu ao Pai proteção para os discípulos, pois eles ficariam aqui na terra. Meus irmãos, chegamos agora no terceiro tópico da lição, e nós iremos estudar aqui a parte da oração em que Jesus intercedeu pelos que ainda iriam crer, pela igreja que ainda seria formada, né? A ideia aqui é a gente olhar cada detalhe que Jesus falou, né? O que ele realmente pediu que Deus fizesse, que Deus concedesse à igreja. Vamos ver. Oração pela unidade da igreja. Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Ele ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Jesus, que era um ser humano, por isso estava aqui orando, mas também era Deus, ele conhecia o futuro. E conhecendo o futuro, ele sabendo que muitos iriam crer nele, Jesus ora também pela igreja,
pela igreja que iria ser formada, apresenta, intercede também aqueles que ainda iriam crer nele. Jesus estava fazendo aqui uma oração sobre o futuro, né? Sobre a igreja que seria formada. E o que ele pediu ao Pai para essa igreja que iria ser formada, né? Unidade. Até parece, né, que Jesus estava vendo ali todos os problemas que nós enfrentamos hoje, né? Briga de igreja, briga de ministério, até mesmo dentro da própria igreja, dificuldade de unidade entre os irmãos. E Jesus, sabendo que nós iríamos lidar com todos esses problemas, ele orou ao Pai, né, e pediu uma unidade. Não uma unidade simplesmente de ministério, não uma unidade dentro do templo, mas uma unidade que pudesse se aproximar do que ele tem com o Pai, né? Uma unidade que tem a ver com relacionamento, com comunhão, convivência entre os irmãos, assim como ele é com o Pai. O propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. E esta unidade da igreja, ela tinha um propósito. Esse pedido de Jesus tinha um propósito. Esse propósito, ele era missionário, ele era salvífico e ele era teológico. Missionário porque pela unidade o mundo ia ver, a igreja ia mostrar Jesus para o mundo, né? É salvífico porque ao ver essa unidade da igreja, ao ver Jesus, as pessoas iriam crer em Jesus. E é teológico porque crendo em Jesus, eles iriam entender que Jesus foi enviado pelo Pai, né? Por isso que Jesus fala, crê que tu me enviaste. O autor cita aí também, no subtópico, 4 maneiras como essa união, essa unidade da igreja poderia refletir no mundo, né? Sendo o corpo de Cristo, convivência entre os irmãos, relacionamento com Deus. Ele mostra aí 4 maneiras e é importante a gente transmitir essas maneiras para a igreja, né? Para que se torne mais prático, mais dinâmico o propósito, né? A intenção, porque Jesus orou ao Pai pedindo unidade na igreja. Oração por encorajamento à unidade. A crença em Cristo como único suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, a base da unidade é a crença em Jesus. Os crentes só conseguem se unir, as igrejas só conseguem se unir quando elas refletem que a base da fé cristã é a crença em Jesus. Para ser um cristão, tem que acreditar em Jesus. Acreditando em Jesus é o primeiro passo para que haja unidade, né? Ou seja, as pessoas precisam crer em Jesus para que daí elas possam se unir em um ato de fé, em um ato de crença a Deus. Mas Jesus pediu aqui também um encorajamento aos discípulos, para que eles pudessem testemunhar com esta unidade, né? E isso também reflete hoje a igreja, que continua a igreja primitiva, né? Que deu continuidade a esse trabalho dos discípulos. Precisamos estar encorajados a testemunhar com o mundo através da nossa unidade. Até porque o autor aborda aí que sem unidade não tem credibilidade, né? Uma igreja sem unidade, um crente que não vive em unidade, em comunhão com os demais, ele não tem credibilidade para anunciar esse evangelho, testemunhar para o mundo. Vamos fechar aqui então o aprendizado deste terceiro tópico. Nós estudamos que Jesus orou pela igreja que seria formada. Jesus pediu também ao Pai pela unidade da igreja. E aprendemos também que a unidade da igreja é a base principal para testemunhar para o mundo. E assim, meus irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição, né? Agora nós iremos abordar aqui como que o autor concluiu esta aula, concluiu esta lição. Vamos olhar. É extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos nossos dias atuais. E é verdade, né? O que Jesus pediu ao Pai
pelos discípulos e pela igreja, o Pai continua fazendo até hoje, né? A Trindade, ela continua atuante na igreja. O efeito da oração de Jesus está na igreja até hoje. A oração que ele pediu pela unidade, pela proteção, né? Deus continua agindo até hoje na igreja. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Olha, somos corpo de Cristo, né? Somos corpo de Cristo. Aqueles que creem em Jesus formam a igreja de Cristo. E nós temos que estar cientes disso, até mesmo para melhorar a nossa função, o nosso servir no reino. Parar com as brigas, com as picuinhas, né? Com as confusões entre ministérios e entender, né, que temos que viver em unidade, união, comunhão com todos aqueles que creram em Jesus. Foi por esses que Jesus orou, né? Temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho. E essa é a nossa responsabilidade. Só que sem unidade, sem deixar o Espírito Santo operar a unidade em nós, não teremos credibilidade para anunciar esse Evangelho. A missão da igreja, né, primitiva, a nossa missão também é anunciar o Evangelho. Enquanto estivermos aqui, a nossa missão é anunciar o Evangelho. Mas para isso, precisamos entender que somos todos membros de um só corpo, né? Somos membros do corpo de Cristo. Temos que deixar Deus, através do seu Espírito, operar a unidade no nosso meio. Agora eu quero meditar com você sobre a aplicação da lição. Como que esse estudo pode ser aplicado no nosso dia a dia para melhorar o nosso viver cristão. Essa lição pode ser aplicada para confrontar, né, a vida, o modo de crença de alguns crentes que hoje desprezam o momento da oração. Esta lição serve também para contrapor as brigas e as desuniões muito comum hoje entre igrejas e entre ministérios. Jesus orou pela unidade, então as igrejas devem se esforçar também para viver em unidade. Essa lição serve também para reforçar, né, a preocupação de Jesus e o cuidado dele com a igreja. Jesus não esqueceu da igreja na sua oração, né? E precisamos entender isso, que ainda hoje a Trindade está atuante na igreja. Deus ainda continua guardando e protegendo a sua igreja. A oração de Jesus ainda causa efeito nos nossos dias. Agora eu quero trazer para você um método pedagógico que você pode usar para facilitar o aprendizado e o entendimento da lição. Você pode fazer uma dinâmica, né, com os irmãos da igreja, em que um irmão precise interceder pelo outro, ou seja, pedir algo a alguém por outra pessoa, né? Cria ali uma situação e peça que eles façam essa representação. Depois, você conclua dizendo que foi isso que Jesus fez com o Pai. Jesus na terra, o Pai no céu, e Jesus intercedeu por si, pelos discípulos e pela igreja. Chegamos ao final de mais uma lição e eu agradeço a sua audiência até aqui, a sua presença aqui conosco. Pedindo sempre que Deus abençoe, ilumine a sua mente, que te conceda uma ótima ministração da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o like aí no vídeo e também compartilhar. Se Deus permitir, na próxima lição estaremos aqui com mais uma pré-aula. Que Deus te abençoe.